Oi amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar o passo a passo para vocês desse descanso de copo que é super rápido de fazer. Menos ali de 1 hora vocês conseguem estar produzindo até 2 desse daqui ou mais. Muito fácil, muito rápido e prático de fazer. Vocês conseguem combinar esse porta-copo aqui com qualquer peça aí de suplá que vocês estejam produzindo no ateliê de vocês. Os materiais que eu vou estar utilizando é o barbante, esse daqui é o número 8, então eu vou estar utilizando, mas vocês podem estar aí utilizando também o número 6, número 4, de acordo com o que vocês quiserem, tá? Não muda nada no resultado final da peça, apenas fica uma peça menor ou uma peça maior de acordo com a espessura do fio que vocês forem estar utilizando, tá bom? Para essa espessura de fio, eu vou estar utilizando também a agulha número 4, tá? E uma tesoura para arremate. Então, vamos lá pro tutorial. Amigas, vou iniciar aqui com 3 correntinhas, mas caso vocês queiram estar iniciando com anel mágico, porque muita gente inicia trabalhos assim com anel mágico, fica da preferência de vocês, tá? O que for melhor para vocês, vocês podem iniciar. Para mim é muito prático iniciar dessa forma, eu já tô acostumada, então caso vocês queiram também seguir dessa forma, eu vou estar ensinando aqui como que eu faço. Primeiramente eu faço aqui a laçada, ó, fazer bem devagar pra vocês verem. Eu coloco a agulha em cima e passo esse fio, entendeu? Ficando assim. Seguro aqui, coloco esse fio pra frente, o fio menor pra trás. Seguro, não forçando muito pra dar pra gente fazer aqui a laçada, ó. E vou dar a laçada inicial. Ajusto e fica assim. Agora eu vou fazer 3 correntinhas, que é o suficiente pra mim iniciar. Se vocês quiserem, vocês podem fazer com mais, fazer com menos, tá? De acordo aí com a sua tensão de ponto. E fecho aqui com um ponto baixíssimo, ficando uma bolinha bem pequenininha assim. Agora nós vamos fazer 3 correntinhas. 2 correntinhas pra altura do ponto alto e uma correntinha de separação. Agora a gente vai seguir aqui apenas com o ponto alto dentro dessa bolinha, tá? Se vocês estiverem fazendo com o anel mágico, da mesma forma, sabe? 2 ou 3 correntinhas aí de acordo com a preferência de vocês e do tamanho do ponto de vocês. E uma correntinha de separação dentro do anel mágico, tá? Agora eu vou colocar aqui mais um ponto alto dentro da minha bolinha aqui dentro, ficando aqui com 2 pontos altos e uma correntinha de separação. Vou seguir esse padrão, tá? Mais uma correntinha de separação. E vamos fazer no total de 10 pontos altos, contando com as 3 correntinhas de início. Então, fiz aqui 2, 3, uma correntinha, 4, uma correntinha, 5, uma correntinha, 6, uma correntinha, 7, uma correntinha, 8, uma correntinha, 9, uma correntinha e, por último, 10 e uma correntinha. Vamos conferir que tem 10 pontos aqui dentro, tá? Então, vamos contar aqui, ó, contando com o primeiro que a gente subiu aqui, as correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Temos 10 aqui, vamos fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui eu vou contar 1, 2, na segunda correntinha, eu fecho com um ponto baixíssimo, fechando a nossa bolinha. Olha, percebem-se que colocando essa quantidade aqui, a minha bolinha fica super fechadinha, não fica aquela bolinha no começo, quando a gente fecha, geralmente, o anel mágico. Por isso que eu não gosto de fazer com o anel mágico, eu gosto de fazer com as correntinhas, porque fica super fechadinho e o trabalho dá o resultado final magnífico na peça. Seguindo aqui, meninas, a gente vai subir mais 2 correntinhas na mesma. E vamos colocar mais um ponto alto dentro do mesmo espaço onde a gente fez aqui, subiu as correntinhas. Então, ficou assim, 2 pontos altos, tá? Dentro do mesmo espaço.
Vamos fazer uma correntinha de separação, seguindo o padrão de baixo. E no próximo ponto, vamos fazer um ponto alto. Dessa forma. Agora, a gente vai fazer seguindo esse padrão. Então, a gente vai fazer aqui 2 pontos altos dentro de cada ponto de base. Então, aqui, a cada ponto de base, a gente vai fazer um aumento. Então, vai ficar aqui no total de 20 pontos altos. Então, vamos fazer, e lembrando, separando sempre por uma correntinha. Então, vamos fazer aqui. Dois pontos altos no ponto de base e uma correntinha de separação. Dois pontos altos no ponto de base e uma correntinha de separação. Vamos seguir esse padrão por toda a peça. No final, eu venho aqui mostrar pra vocês como que fecha. Fiz aqui meus 10 aumentos, ó, separado por uma correntinha de separação. E vocês percebem que começa aqui a criar aquele padrão de base de pizza. É exatamente o padrão que a gente quer pra nossa peça, tá bom? Porém, não vai formar uma pizza, porque é uma peça menor. Então, aqui a gente fez os 10 aumentos, agora a gente vai fechar essa peça. Vamos colocar aqui uma correntinha de separação, contar aqui da base, aqui ó, 1, 2, na segunda a gente vai pegar aqui dentro e fechar com um baixíssimo. Não se preocupem se o trabalho estiver fechando assim como um chapeuzinho, porque a gente vai arrumar ele agora na próxima volta, tá bom? Então, se ele estiver fechando assim, não precisa ficar preocupada. Vamos agora fazer a próxima volta. Pra essa próxima volta, a gente não vai seguir esse padrão, tá? A gente vai andar aqui pra esse espacinho que tem aqui no meio. Então, a gente vai colocar a agulha aqui, ó, na próxima correntinha que tem. Vamos andar com um baixíssimo, vamos para o próximo ponto, para o próximo espacinho aqui, ó, e vamos colocar um ponto baixíssimo aqui dentro. E vamos subir 2 correntinhas, dessa forma. Agora, a gente vai colocar mais um ponto, ficando assim. Aqui dentro agora a gente vai começar a trabalhar os leques. Então, a gente vai fazer 2 correntinhas e mais 2 pontos dentro desse mesmo espaço. Ficando dessa forma assim. Amigas, sem fazer nenhuma correntinha de separação, agora a gente vai seguir esse padrão de leque, tá bom? Então, toda essa carreira vai ser leques assim, de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, a gente vai pegar aqui, ó, finalizamos o nosso primeiro leque. Vamos lançar o fio. No próximo espacinho aqui da base, a gente vai subir mais 2 pontos altos. Ficando dessa forma assim. Agora, a gente vai fazer 2 correntinhas de separação e mais 2 pontos altos dentro desse espaço, formando o nosso segundo leque. Toda a volta vai ser desse padrão. Então, a gente vai seguir agora fazendo os nossos leques. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. No próximo espaço, faço a mesma coisa. Laço 2 pontos altos, duas correntinhas e 2 pontos altos dentro do mesmo espaço. No próximo, a mesma coisa, e vamos seguir na carreira inteira fazendo esse padrão. Vou fazer aqui, finalizar a minha, e volto pra gente fechar juntas. Amigas, cheguei aqui no nosso último leque, agora a gente vai fazer a finalização dessa volta. Fazer aqui, ó, sem correntinha de separação, a gente vai contar da base 1, 2. Na segunda, a gente vai colocar a agulha e vamos fechar com um ponto baixíssimo. Dessa forma, não precisa colocar correntinha de separação, porque todo o padrãozinho da volta foi sem correntinha, tá bom? E nessa, vamos caminhar até esse espaço aqui do meio com pontos baixíssimos pra gente fazer agora o nosso biquinho de acabamento.
Vamos colocar aqui, ó, no próximo espaço. E vamos pôr um ponto baixíssimo. E no espacinho, a gente vai fazer um ponto baixíssimo, dessa forma. E agora, nós vamos subir um total de 2 correntinhas, dessa forma. Aqui dentro agora, a gente vai fazer o biquinho de acabamento, que é esse biquinho aqui, ó, pra gente tá formando essa florzinha no final. Então, aqui dentro, a gente vai colocar 7 pontos altos, tá bom? Se o seu embaladar, você pode fazer com menos, ou se ele ficar meio encurvadinho assim, você pode colocar mais, de acordo com a sua tensão de pontos. Então, vamos lá. Contando com essa, eu vou colocar mais 6, tá? Então, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos altos. Agora, a gente vai conferir aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Totalizando aqui 7 pontos altos, vamos fechar esse biquinho. Vamos colocar uma correntinha. Vamos nesse espacinho que tem aqui, ó, entre um leque e outro. E vamos colocar um ponto baixo. Dessa forma, formando a primeira pétala aqui da nossa folha. Vamos imaginar que esse daqui é uma florzinha, então, é a primeira pétala. Agora, a gente vai subir uma correntinha. E no próximo espacinho dentro do leque, a gente vai seguir o mesmo padrão de 7 pontos altos. Então, vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Tirar esse aqui. Aqui, ó, 7 pontos altos. Sempre conferindo, tá? Pra ver se não ficou a mais ou a menos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 certinho. E vamos seguir todo esse padrão por toda a volta, nossa última volta. Faço uma correntinha aqui de espaço. Venho aqui no espaço entre um leque e outro. E coloco um ponto baixo, dessa forma, formando a nossa segunda pétala. Olha que chuchuzinho que fica, gente, fica muito lindinho mesmo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, uma correntinha, e no próximo espaço dentro do leque, 7 pontos altos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e, por último, 7 pontos altos. Dessa forma, uma correntinha dentro aqui do espaço entre um leque e outro, um ponto baixo. E esse vai ser o padrão de toda a nossa volta. Vou fazer aqui com vocês essa última volta, tá? E vamos finalizar a nossa peça, que é super rápida de fazer. Então, vamos aqui. Uma correntinha no próximo espaço. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos altos. Uma correntinha dentro do espaço entre um leque e outro, um ponto baixo. Uma correntinha dentro do espaço, dentro do leque, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Uma correntinha dentro do espaço entre um leque e outro,
um ponto baixo. Vamos seguir essa sequência por toda a volta, tá? Se ficou complicado para vocês, voltem, dá uma diminuída aí na frequência aí do vídeo e coloca mais devagar para vocês entenderem melhor esse processo. Mas é muito fácil mesmo de fazer, ó. O certo é a gente colocar a peça assim, ela já ficar retinha, não é para embabadar nem emborcar. Se ela tá embabadando ou emborcando, tenta ver a quantidade de correntinha de separação que vocês estão colocando. Pode ser que precise de mais ou precise de menos. Vocês precisam estar atentas aí à sua tensão de ponto. Vou finalizar aqui a minha volta e volto pra gente fechar juntas. Cheguei aqui ao final, meninas. Então agora a gente vai fechar aqui a nossa peça. No final tem que bater certinho assim, tá? Todas as pétalas dentro do leque. E a gente vai fechar agora aqui nesse espacinho entre um leque e outro. Vamos fazer aqui uma correntinha. Dentro de um leque e outro, um ponto baixo, uma correntinha e vamos contar 1, 2, na segunda a gente vai colocar a agulha, puxar o fio e fechar com um ponto baixíssimo, dessa forma. Eu gosto de finalizar, gente, puxando aqui, ó, fazendo um ponto, uma correntinha e corto o meu fio dessa forma e puxo. Dessa forma, o fio ele já vai automaticamente lá pra trás, no qual eu consigo tá escondendo esse fio, tá? E agora a gente vai ajeitando o nosso porta-copo. E olha que lindo que ele fica. Agora vamos fazer o arremate desse fio. Vou mostrar pra vocês como que eu faço o arremate, mas caso vocês já tenham aí um padrão de como vocês arrematam, pode arrematar da forma que vocês preferirem. Eu viro aqui, ó, o trabalho, e eu tô utilizando um fio 8, então eu vou desfazer e vou separar aqui, ó, 4 fiozinhos desse fio, dessa forma, partindo ele no meio. Vou introduzir a agulha aqui no ponto e vou puxar um fiozinho dessa forma. E aqui eu já faço o nozinho. Eu gosto de fazer 3 nozinhos, porque eu me sinto confiante dessa forma, de que não vai soltar. Assim, ó. Agora eu irei cortar aqui. Não corto tão rente, tá, gente? Porque pode ter risco de soltar. Então, eu corto aqui, ó, 1 centímetro acima, dessa forma, e dou uma ajeitadinha e vou dar um pinguinho de cola nesse nozinho pra não soltar. A cola que eu gosto de utilizar é essa daqui, cola universal de artesanato, tá? Mas vocês podem estar utilizando aí a cola que vocês preferirem. Eu dou um pinguinho bem pouquinho mesmo, gente, só pra não soltar mesmo. Dou aqui, ó, uma ajeitadinha na cola pra não ficar em excesso. E deixo secar. A mesma coisa eu faço com esse fiozinho do meio aqui, tá? Então, eu não gosto de deixar ele escondido e depois cortar, eu gosto de fazer um nozinho. Então, eu separo aqui, ó, meus 4 fiozinhos, passo por dentro, aqui, pego pelo menos uns 3 fiozinhos aqui, ó, do ponto, puxo e faço um nozinho. Bem resistente o nozinho. Eu corto. Dou uma ajeitadinha e passo um pinguinho de cola. Dou uma ajeitadinha aqui, ó, na cola e deixo secar. Prontinho, está finalizada aqui a nossa peça. Pra ela ficar assim, bem assentadinha. Se a sua ficou embabadada, possivelmente
você precisa diminuir em quantidade de correntinhas, tá? Ou se ela tá encurvando, no caso fechando assim como o chapéuzinho, você precisa dar uma alaciada aí na sua mão, no seu ponto, ou fazendo uma quantidade de correntinhas a mais na hora que a gente separa aqui ou embaixo, ou fazendo com uma agulha de numeração maior, tá? Esse foi o vídeo, tá, gente? Caso vocês queiram mais tutoriais como esse, eu peço que vocês comentam aí, que é muito importante também pra mim saber se vocês estão gostando ou não. E é isso, beijinhos e até o próximo vídeo.